O conhecido autor Augusto Cury recomenda que você faça dos seus erros uma oportunidade para o seu crescimento. O errado é quem não sabe lidar com os seus fracassos. Pois é, já na opinião de John Lennon, a insegurança e a frustração levam o homem à violência e à guerra. E o Papa João XXIII recomendava que a gente não se focasse na frustração. Em vez de você se focar naquilo que você se frustrou, fazer um foco naquilo que há para fazer, naquele potencial não utilizado. E hoje estou aqui, a doutora Hebe de Moura com o Cacá Siqueira. Com a Adriana de Castro, jornalista querida, e nós três vamos fazer um programa bem bacana no Vem Que Dá Certo, não é isso, Adriana? É exatamente essa é a intenção, vamos focar aí no sucesso, no nosso potencial, como está falando aí o Papa, porque hoje o tema do programa é justamente como lidar com o fracasso e a frustração. Doutora Hebe, o que é na realidade o fracasso? Então, eu sempre falo brincando, né, que tem gol, golaço, fraco, fracasso. Então é um grande fraco. Não, não é. Ainda bem que não é. Ainda bem que não é. Mas é uma palavra, o fracasso é uma palavra que vem do italiano e é uma mistura que vem do latim, naturalmente, né, de duas palavras que são frangere, quebrar, e quassare, que é chacoalhar. E realmente, a pessoa que fracassa, se ela não souber o que fazer, se ela não estiver preparada, ela fica mexida e fica quebrada. Sim, né? sim. Então, o que é o fracasso? O fracasso é eu não obter o que eu pretendia em qualquer área da minha vida. E é bem complicado, né? Porque assim, você tem uma expectativa, você se empenha naquilo e não consegue. Isso cria em você a sensação, brota de você a sensação do fracasso. E aí vamos voltar até na frase do Augusto Cury, o errado é não saber lidar com o fracasso. Exatamente. Não é exatamente o fracasso. Quando assim. a pessoa não sabe lidar com o fracasso, ela fica quebrada por dentro. Eu nem estou falando quebrada financeiramente, porque às vezes é uma circunstância, mas ela fica quebrada por dentro e fica muito mexida. E aquela brincadeira que eu fiz de o grande fraco, né, o fracasso, a pessoa fica se sentindo muito fragilizada. Eu acho que o fracasso, de repente, não sei, aí a Hebe explica pra gente direito, eu acho que o fracasso, para uma pessoa que entende, que erra e acerta, o fracasso pode ser uma ponte para o sucesso dela. Exatamente, porque muitas vezes o fracasso não existe. O que existe é uma derrota temporária. Aí a pessoa acha que com aquilo que deu errado, acabou tudo, terminou tudo, já era. Então muitas vezes a pessoa entendendo que existe uma diferença entre aceitar o fracasso e entender uma derrota temporária e tentar dar a volta por cima e se organizar em cima disso, tudo isso quem muda é a postura que você tem frente à vida. É aquilo que eu quero e o quanto eu quero. Porque se eu quero e faço um esforço e não consigo, a tendência é eu desistir. Mas se eu quero muito, a tendência é eu tentar dar a volta por cima, cada vez me mais. reorganizar e, principalmente, essa postura é influenciada também pela autoestima. O que eu mereço e o que eu devo ter. Ou que eu não mereço e não devo ter. Então, a pessoa aceita o fracasso muitas vezes por falta de autoestima. Muito bem. Mas o que pode causar o fracasso? Então, muitas coisas causam um fracasso. A primeira delas é o excesso de expectativa. Então, a pessoa cria uma ideia, tem uma coisa mirabolante e ela se empenha em realizar aquilo, mas muitas vezes ela não tem contato nem com a realidade, ela não tem clareza do que é que aquilo demandaria e muitas vezes ela não tem o comprometimento necessário para chegar no sucesso. E então isso causa o fracasso. Outra coisa é quando a pessoa não tem um planejamento e quando ela não inclui nos seus planos os outros. Tá. Então eu quero abrir uma pizzaria porque eu adoro pizza, sei lá, de alho com goiabada. Tá. Então eu quero que é uma pizza nova, diferente, criativa, original. Tudo isso é verdade, mas eu esqueci de perguntar se as pessoas estão interessadas de alho. Porque se as pessoas não gostarem, eu vou ser um fracasso. Sim. Então a grande questão é, eu tenho uma parte no sucesso. O outro
também tem uma parte no sucesso. E tem uma terceira parte que a gente chama de sorte, que na verdade é um pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar suas obras, né? Sim. Então, quando Deus abençoa aquele projeto, ele arrebenta. Então, tudo isso são 3 partes. Então, se a pessoa coloca todo o peso no seu próprio esforço, possivelmente ela vai fracassar. Se ela espera tudo do outro ou tudo de Deus, também. A gente está falando de fracasso em negócio, mas e quando o fracasso é pessoal? Então eu aposto tudo no meu casamento, eu aposto tudo no meu relacionamento ou eu aposto tudo num filho Então, e de repente eu fracasso? Vamos falar de casamento. Eu aposto tudo no Joaquim Manuel, tá certo? Aí o Joaquim Manuel não sou eu, ele é outro. Sim. Então, por mais que eu me empenhe, às vezes eu escolhi errado o cara. Às vezes ele não é uma pessoa que tem o mesmo projeto de vida, de que casamento é para sempre, que a gente tem que lutar pelo casamento, como eu. Às vezes ele é uma pessoa que acha que é mais fácil arranjar uma outra mulher se ele estiver insatisfeito do que olhar na minha cara e dizer, olha, o negócio não tá bom, a gente precisa resolver, precisamos conversar, precisamos consertar. Sim. Então, ele pode não ser essa pessoa. Sim. E às vezes ele morre. Papai do céu leva. Sim. Então, assim, colocar todos os ovos numa cesta, percebe? Entendi. Então, você tem que ter a clareza de que você pode, deve ter projetos e lutar por eles. Mas você também tem que ver que existe fracasso, mas existe uma coisa chamada derrota temporária. O que é a derrota temporária? É quando eu tenho um fracasso intermediário antes do sucesso. Tá. Então, não é um fracasso, é uma derrota temporária, é um revés. Aí, se a pessoa trata a derrota, o fracasso, como um revés, ótimo, ela fala, opa, talvez o meu sucesso não seja o casamento com Joaquim Manuel, mas talvez eu tenha sucesso no casamento mais pra frente, com tudo que eu aprendi no casamento com ele, perfeito, com todas as minhas experiências, pode ser que eu consiga. Então, se a pessoa foca tudo numa coisa só, é um perigo, porque ela não tem poder para fazer aquilo acontecer necessariamente, entendeu? E normalmente nos negócios, voltando nos negócios, né, Adriana, agora tirando um pouco essa projeção para outra pessoa, eu só conheço empresário e empresária de sucesso depois de muito fracasso. Interessante isso, né? Errou a primeira, errou a segunda, errou a 10ª vez. E na 11ª vez, pega o jeito, entende e fala. Aliás, Henry Ford tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, as pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem antes da hora. Verdade. Boa. Elas acabam desistindo. Então, assim, em vez de fracassar, o que aconteceu é que ela se deixou abater por um revés. Ou seja, tem que ter o foco e a meta na vida em todos os sentidos. Dá para perceber isso? E tem que ter perseverança, né? Que a perseverança é aquela capacidade de você continuar lutando por mesmo alguma coisa, fracassando, mesmo com falhas intermediárias, com erros Adriana, no caminho. como é que é aquela frase lá? A gente tá na luta, peraí, você tá na guerra, como é que é? Perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. É maravilhoso. Eu também acho. Não, e outra, a gente vai se preparando. Outro dia também eu vi uma história que o interessante também é melhor ainda quando a gente aprende com os erros dos outros. Aí, então, melhor ainda, porque sim. A gente não precisa sofrer. A gente viu como é que o outro foi apunhalado e fala, peraí, eu não vou ser apunhalado dessa maneira, eu vou me proteger. Aí, então, a pessoa está mais na frente ainda. E não vou fazer pizza, alho com goiabada, porque o alho nacional tá caro pra caramba. E com goiabada não combina. E é por isso que falam que quando você vai abrir um negócio, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para saber se o mercado vai querer esse serviço, vai querer o produto que você está oferecendo. Porque você tem que ver o outro. E aí também é bom fazer essa pesquisa de mercado. Às vezes a pessoa sofre também porque está apaixonado por uma pessoa, ou a mulher está apaixonada por um homem, sei lá. E aí o cara não gosta dela. Gente, mas e daí? Ele tem todo um motivo para não gostar. Cada pessoa gosta de uma. Enfim, e é curioso, né? Assim, e qual o problema? Você sabe aquele cara que vai na entrevista de emprego e senta assim? Então, também tem isso. Aí a pessoa vai na entrevista de emprego e não mostra nenhum desejo de trabalhar. Nenhum interesse. Aí você fala, por que eu vou contratar esse cara? Sim. Aí o cara vai encontrar a moça e ele diz, eu não tenho o menor interesse por essa mulher. E ela diz, estou apaixonada por ele. Se isso não é um problema de autoestima, eu quero saber o que é. Também. O cara não gosta de mim e eu gosto dele. Eu devia, no mínimo, ficar ofendida. Sim. Ou, melhor ainda, entender que ele não tem... Não é
capaz de apreciar o que eu tenho para Sim, oferecer. sim. E se não é capaz de apreciar isso, porque eu estou apaixonada por uma pessoa que não acha que eu valho a pena. Sim, Perfeito, claro, perfeito. também. Autoestima baixa, né? Tem Agora, que o rever. fracasso da pessoa, de repente, pode se tornar uma tremenda de uma depressão se o cara não conseguir superar isso, né? Exatamente. Porque a pessoa, normalmente, Ela se larga, ela se se ela não abandona. tiver um preparo para que as coisas deem errado, ela pode ficar muito abatida, Sim, né? sim. Porque o fracasso me lembra da minha incapacidade de obter o que eu quero. O fracasso me contrapõe, joga na minha cara que eu não tenho tudo o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. E na prática, como é que eu consigo superar o fracasso? Na prática médica, você como psiquiatra, como é que eu consigo reverter o meu fracasso em sucesso, ou reverter em não depressão? Eu acho que para não entrar em depressão por causa de um fracasso, a pessoa tem que ter preparo emocional. Tá. E aí o preparo emocional também para lidar com o fracasso. Tá. Então a pessoa, às vezes, a gente acerta, às vezes a gente erra. Tá. Então, algumas coisas que melhoram a minha capacidade de lidar com o fracasso em termos de controle emocional. Primeiro, autoestima. Perfeito. Porque eu não vou ficar me culpando, eu não vou ficar me chicoteando porque eu fracassei. Segundo, a própria autoestima também, porque eu vou dizer, eu errei essa, mas eu posso tentar de novo, Acabou. eu tenho uma nova chance. Quantas vezes eu for vou me dar uma necessário. nova chance. Fé. A pessoa diz assim, olha, eu tenho certeza que se Deus não me permitiu vencer por esse caminho, deve ser porque tem um caminho melhor para mim, porque como Ele me ama, Sim. deve ter um caminho melhor para mim. Sim. Então eu vou atrás desse caminho. Sim. Então existem coisas, mas é sempre ligado à terapia. Dificilmente a psiquiatria poderia ajudar. É aquela questão, tem a medicação que ajuda, mas o que muda é a postura, é a atitude frente à vida, né? Então é isso, a gente tem que se preparar para lidar com o fracasso. E basicamente é isso que o fracasso. O que o fracasso pode causar na vida de uma pessoa, Hebe? É interessante porque também, entre outras coisas, o que ele causa depende da frequência. Quando a pessoa fracassa muitas vezes seguidas, isso é um indicador de que tem alguma coisa dando errado. Isso é um sinal. Então eu posso me abandonar os meus projetos, largar de mão, porque eu só fracasso na vida, ou eu posso dizer, peraí, se eu estou fracassando com frequência, deve ter uma coisa comum que está me levando ao fracasso. E é isso que eu tenho que descobrir o que é para melhorar. Então eu posso entender que o fracasso está me mostrando um sinal de que eu tenho que mudar alguma coisa no meu caminho. Sim. Então, se a pessoa não vê isso, o fato dele ser frequente pode levá-la a se abandonar e abandonar seus projetos. Outra, a sensação de derrota pode levar à desistência. Então, eu perdi, fracassei, então agora não faço mais. Eu me lembro muitos anos atrás um rapaz que ele era escriturário no hospital. E ele, antes de ser escriturário, ele tinha tido uma carreira numa determinada área de uma empresa e ele abriu uma empresa dessa área. E quebrou. Sim. Aí que ele quebrou, fez o quê? Um concurso público para escriturário. Então ele tinha uma carreira de sucesso numa área, abriu uma empresa nessa área e foi ser escriturário de hospital público. Você fala, mas Hebe, por que ele fez isso? Medo de fracassar. O medo impediu dele... Porque como ele deu errado... Aí você fala assim, uma vez, muitos anos atrás, eu tinha uma pessoa que eu conhecia que abriu uma papelaria. E aí ele comprou, naquele ano, um determinado tipo de caderno. E naquele ano vendeu muito um outro tipo de caderno. Tá. Então tinha um tipo de caderno que usava e de repente lançaram um caderno com mais folhas, não lembro mais, e vendeu que nem pão quente. E o dele ele encalhou. não comprou, e o dele encalhou. Tá. E aí ele diz assim, quebrei, ferrei tudo, estraguei toda a minha vida. Falei, gente, isso é falta de experiência. Por quê? Porque em vez dele comprar um pouco de uma coisa, um pouco da outra, Sim. ter uma cartela de opções, como ele é uma empresa pequena, comprou tudo de uma coisa só. Aí o que ele teve? Uma experiência. Ele teve uma experiência. Para quê? Para ele, não repetindo essa experiência, se refazer e ter a oportunidade, quando chegar lá na frente, não fazer isso de novo, Sim. porque fazer isso quando você é pequeno, dá para recuperar. Fazer isso quando você é grande, às vezes não daria. Entendeu? Perfeitamente. Então, às vezes a pessoa está tendo fracassos que são
preparação para ela não fazer isso lá na frente. E se ela vê isso como um crachá fracassado, não tem chance, já era, você não está com nada. Aí a pessoa desiste ao invés de se reinventar. E provavelmente esse amigo aí, essa pessoa que é escriturário, né, não desmerecendo a profissão, não é isso? Mas deve ser um cara super frustrado, né? Frustrado porque chega no final do mês, ele ganha lá um X, que dá para sustentar ele, mas um sonho fica nele aqui, né? Exatamente. E aí, quem sabe, um dia, isso faz muitos anos, faz acho que mais de 30 anos que eu conheci essa pessoa. Quem sabe nesse período ele até já mudou de vida e até conseguiu empreender. Pra isso, né? Mas quer dizer, Hebe, então, que o fracasso pode tanto ajudar como atrapalhar. Exatamente, como tudo na vida, né, Adriana? Porque tudo na vida ajuda ou atrapalha dependendo do quê? Dependendo do meu preparo emocional, da minha postura frente ao erro, frente à dificuldade, frente aos meus erros, frente às coisas que me dizem não. Tudo tem muito a ver, como a gente já falou, inclusive com a autoestima, né? Se eu tenho autoestima e eu erro, eu sei me perdoar, eu sou capaz de me perdoar. Se eu tenho autoestima e eu vejo que o outro não me apoiou, eu vou dizer, procurei a pessoa errada. Alguém pode me apoiar, eu tenho certeza que alguém nesse mundo, Deus colocou alguém nesse mundo para me apoiar. E se Deus não me favoreceu, deve ser, não porque ele não vai com a minha cara, mas deve ser porque tem um outro caminho no qual eu vou ser mais útil, mais produtiva e que eu vou dar mais certo e que ele feche esse caminho para abrir outro. Agora é ruim quando a pessoa se dá desculpa, né? Eu não... deve ser horroroso. Mas aí também né? tem a vitimização. Ela dá desculpa. Não, eu fui fazer a pizza com alho, mas o alho encareceu demais, por isso que não vendeu. Eu peguei a pizza com alho como exemplo e vai ser assim. Isso. Mas a pessoa se dá desculpa pro fracasso dela. E aí ela vai para um segundo. Ah, mas não deu certo. Uma coisa que eu sempre ouço, Hebe, eu não sei você também, Adriana, eu sempre ouço isso. Olha, Cacá, vou falar uma coisa para você. Meu negócio não deu certo, ou essa coisa... Porque, olha, o que me invejam, você não tem jeito. Ai, isso é maravilhoso. O que me invejam, cara, olha, Isso o é olho chato. gordo é um seca-pimenteira na minha vida. Quer dizer, a pessoa não consegue, ela coloca a desculpa do fracasso dela no olho dos chato. outros. E sabe o que é interessante? É uma estratégia de jogar a culpa, né? De tirar fora Essa da estratégia responsabilidade. é muito legal, porque é uma estratégia... Você pergunta assim, quando é que o fracasso mais atrapalha a pessoa? É quando ela, ao invés de usar o fracasso para corrigir a rota, ela usa o fracasso para jogar a culpa. Então, você está falando exatamente isso, quando a gente joga a culpa no outro. Olho gordo. Mercado, Sim. olho gordo. Eu me lembro de uma situação muito divertida que uma pessoa foi no consultório e disse o seguinte, nós abrimos uma loja na garagem de casa e deu errado por causa da minha sogra. Por quê? Foi o que eu perguntei. Porque ela falou que ia dar errado. Poxa Nossa, vida, que que seca-pimenteira boca, essa Que sogra. poderosa! Você vê Que que poderosa. poderosa, né? Então, assim, não foi porque eu escolhi errado o que eu ia vender, não foi porque o ponto não era bom, não foi porque não teve Só porque ela divulgação. falou, a sogra foi porque ela falou. falou, vai dar errado. Aí, como ela falou isso, deu errado. Então, agora nós estamos todos feridos por causa dela. É maravilhoso. Imagina, é Só fácil, que tem um né? problema, não resolve nada, né? É fácil você tirar a culpa da tua responsabilidade diante um fracasso ou até mesmo um sucesso, né? E até é interessante porque você pegou o ponto essencial. É fácil porque quando você joga a culpa no outro, e nós falamos disso no programa de culpa, você joga junto a responsabilidade, Sim. o poder. Sim. Ou seja, você se desencarrega de fazer qualquer coisa. Porque sim. assim, como foi ela, então agora eu não preciso abrir outra loja, não preciso arrumar a confusão que essa loja aberta que deu errado criou. É assim, ela fez dar errado. Então, Só agora... para falar aqui para quem está curtindo a gente, seca-pimenteira existe, olho gordo existe, invejoso existe, mas Deus supera tudo isso. É mais poderoso, A fé é né? mais poderosa do que Não, tudo. Exatamente. isso de jogar a culpa deixa a pessoa numa situação muito confortável, porque eu fracassei, porque a culpa foi dele ali, foi dela. E aí? Fica por isso mesmo. Você tira Exatamente. 0 na prova, mas quem não estudou foi você. Ah, não, mas a professora que não ensinou direito. Sinto muito. Não, porque foi a minha mãe que Sinto não me ensinou muito. essa A vizinha matéria, fez barulho sei a noite lá, inteira. A vizinha fez barulho a noite Sinto inteira. muito, hein? Aí é difícil, né? Então, assim, é sempre assim, quando a pessoa joga a culpa, ao invés de corrigir a rota, Sim. é quando o fracasso é pior na vida dela. Então, a pessoa pode jogar a culpa em si mesma.
E aí se imbuir de autopiedade. Não, eu não sirvo para nada mesmo. Eu sou uma porcaria. Aí errou. Eu sou uma vítima das circunstâncias. Eu sempre sou assim. Eu nunca tenho sorte, eu só tenho azar. Então, assim, a autopiedade, ela... Quando você joga a culpa em você, é diferente de assumir a responsabilidade. Jogar a culpa. Em vez de assim dizer, olha, eu fiz alguma coisa que não deu certo, vamos corrigir. Pronto. Não. Eu sou infeliz, eu sou incapaz. Burra, eu sou ignorante, eu nunca acerto. Ou então o mercado, ou então a vida. É a vida. A Deus, vida é assim mesmo. Então Deus não gosta de alguém lá mim. em cima não gosta de mim. Eu venho de Ou uma então família alguém de lá fracassado, embaixo- então eu sou um Isso aí fracassado. é genético. Tá no DNA. É da minha família. Não, alguém lá embaixo gosta Credo. muito de mim. Alguém lá em Deus. cima não gosta de mim, Meu mas alguém lá Deus. embaixo gosta Não, muito. Nossa, não faça mãe. isso, não faça isso. Eu acho, Então, assim, eu acho que o programa de hoje vai ensinar muita gente a virar a chave e ser gente de muito sucesso. espero em Deus, porque é essa que é a nossa ideia. Então, você vê, ao invés da pessoa ler os sinais que aquele fracasso está mostrando para ela de onde está o erro, ela joga a culpa na vida, em Deus, em cima, embaixo. Aí você falou da entrevista do emprego, que aí a pessoa, nossa, eu não consegui um emprego ali, mas peraí, como é que eu estava sentada? Ou então, mas peraí, pediram para eu falar inglês, eu não sei inglês, né? Então, sinal, eu tenho que falar inglês. Sim. Ah, pediram para eu ter um curso X, eu não tenho, né? Então, quais são os sinais? Eu cheguei atrasado, sei lá. Não, e lê tem- os sinais, tem- vê. Será que essa empresa era empresa para mim? Lê os Isso. sinais. Sim. Tem não é? empresa que procura pessoas de um determinado padrão, que você pode não se enquadrar. E tem empresas que preparam a pessoa para a entrevista. Eu sempre digo que quando a pessoa quer, de verdade, trabalhar naquele lugar, ela procura como ela pode servir aquela empresa. Sim. Quando ela quer um emprego para ganhar dinheiro, ela diz assim, eu preciso impressionar o entrevistador para ver se ele me dá um emprego. Então você percebe que o foco muda completamente, né? Se eu tô lá porque eu quero muito trabalhar lá, porque eu sei que aquela empresa é para mim, que aquela vaga é para mim, que eu posso dar o meu melhor naquela vaga, eu tenho um fogo interior e o entrevistador enxerga isso. Sim. Agora, eu tô louca para, assim, não vou falar enganar porque é pesado, mas assim, para impressionar o entrevistador, Só pra ganhar uma para ele grana, achar porque que o eu sou salário é bom. maravilhosa, porque eu quero o emprego. Eu quero o emprego, O eu estou salário precisando é bom. trabalhar, estou numa situação, o salário resolvia a minha vida, aí eu estou preocupada em impressionar o cara, em eu mostrar a minha Sim. maravilhosidade. Você percebe que é diferente de eu tentar descobrir como eu posso, o melhor possível, contribuir com a empresa? Uhum. Então, Sim. quando você descobre que a sua postura está causando esse tipo de rejeição, você vai mudar a sua postura, você vai Isso. procurar saber. Alguém pode me ajudar a entender? Se eu não entendo, eu peço para alguém. Alguém pode me ajudar a entender por que eu estou sendo rejeitado pelas entrevistas de emprego? Por que as pessoas estão me oferecendo tão pouco? Por que as pessoas não estão aceitando o meu trabalho? Então, tudo isso pode ser. E uma das coisas no trabalho que eu acho que é muito show de bola, independente de salário, é você se apaixonar pelo que você faz, né? Ah, com Eu acho que esse eu acho que o maior segredo do sucesso de uma pessoa é ela ser apaixonada pelo que ela faz. Seja lá qual for a atividade sem dúvida, dela. isso sem Seja dúvida, qual faz for. toda a diferença. É você sair da tua casa determinado a fazer uma coisa que você ama, que você gosta, né? Sem Hebe? dúvida, Né, porque Adriana? quando Acho você que é bem gosta, bacana. aquele fogo É. que você tem pelo... Independe do salário Sim. que você ganha, independe de tudo, porque você tem vontade. Verdade. Você sai da sua casa determinado a ser bom e ser um cara E a dar melhor. o seu melhor naquilo que é o que você gosta, É né? O que você verdade. acredita que tem a ver com você. Mas às vezes, Hebe, a pessoa é apaixonada pelo trabalho, tá aí com tudo isso, e vem o fracasso. E aí, como é que a gente lida melhor com o fracasso? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender se é mesmo um fracasso ou se é só uma derrota temporária. O momento. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu queria trabalhar naquela empresa. Tá. Aquela empresa quebrou. Eu não consegui e a empresa quebrou, fechou. Então, assim, isso é um fracasso. Acabou. Eu não tenho mais. Sim. Esse sonho morreu. Sim. Tá certo? Sim. Aí eu posso, se é realmente um fracasso, tentar entender a situação como um todo. Já pensou se eu tivesse conseguido um emprego nessa empresa e ela tivesse quebrado comigo lá dentro? Sim, sim. Então, eu tenho um sonho de trabalhar naquela empresa, não consegui. Fracasso. Mas não consegui porque ela quebrou e eu
lá dentro. Quebrando teria sido pior, porque eu estaria já numa situação estável, com aquele salário que eu esperava, e de repente ia cair no nada. Então, é ver a situação como um todo. Uma coisa é a persistência. Olha, deu errado, eu não fui chamada, será que não é porque eu não fiz o curso de inglês que eles gostariam que eu tivesse? Tá. Será que é porque eu não tenho uma determinada habilidade que faz falta naquele tipo de trabalho? Então, uma coisa é eu ter persistência quando eu vejo que é uma derrota temporária. Outra coisa é eu ver a situação como um todo para poder lidar melhor com ela quando é um fracasso real. Sim. Então, assim, a pessoa... Eu sempre, quando eu tenho uma paciente que reencontrou, muitos anos depois, um namoradinho da juventude. E ela, no fundo do coração, eventualmente pensava, puxa, casei com esse, devia ter casado com aquele. Quando ela encontrou, o cara falou, meu Deus, que livramento, que beleza. Acontece. Como Deus foi generoso de eu não ter casado com ele, Sim. e sim ter casado com ele. Não é que tenha sido casada muito bem, mas pelo menos a coisa, né? Então, assim, a pessoa tem que ter uma clareza da situação maior, não ficar só focada naquele pequeno espaço de aquele, como é o nome daquele, aquele foco mínimo, né? Tá. Abre um pouco, enxerga um pouco. Tem uma frase de um cara chamado Charles Bukowski, que é um cara bem interessante, que ele diz o seguinte: não há nada que ensine mais do que você se reorganizar depois de uma experiência de fracasso e seguir em frente. E é verdade, eu acho que é isso mesmo, né? Você se reinventa, você se reanalisa, você se analisa, você se estrutura de uma nova forma. Então é bom, o fracasso pode ajudar. Mas eu já conheci gente que falou assim, ó, eu não vou namorar você, nós vamos interromper esse nosso relacionamento aqui porque eu não tenho futuro com você. E os anos passarem, a pessoa, ou homem ou mulher, se tornar uma pessoa de muito sucesso, né? Inclusive sucesso financeiro, e a pessoa 20 anos depois fala, por que eu não fiquei com aquele cara? Também tem essa, né? Eu gosto muito Tem de uma isso história também. interessante, que é a história da autora do Harry Potter. A gente está aqui no lado do Vassoura Quebrada, e é uma história interessantíssima, porque ela estava num relacionamento, o marido chegou a bater nela, ela se afastou dele definitivamente, a J.K. Rowling, e ela então ficou numa situação dificílima. Com um bebê recém-nascido, sem recurso, sem emprego, sem uma família rica para segurar. No chão. Zerada. No chão. E eu imagino a cara desse marido hoje. Com ela bilionária em Libra, tá certo? E ele continua lá onde ele estava. É verdade. Mas aí, olha só, Hebe, a gente falou, fez um programa aqui sobre depressão e sobre, às vezes, também viver no passado. Eu acho que, às vezes, também acontece um fracasso e, às vezes, você não consegue analisar por que aquilo aconteceu. Às vezes, naquela hora, você não tem. Às vezes, você é demitido de um emprego que você gostava muito e você analisa e fala, nossa, mas o que aconteceu? Eu não sei. Ou então você perde um cliente do nada. E, às vezes, você não tem capacidade ali para, naquele momento, analisar. E depois, com o tempo, você vai descobrir. Mas é interessante também você não ficar parada ali, né? Nesse pensamento, né? Também. Por quê? Porque é o que você falou, é como lidar com esse fracasso ali. Olha, não sei. Agora... E aí, assim, eu acho o seguinte, quando eu, Hebe, não entendo alguma coisa, eu fico extremamente incomodada, porque eu gosto de entender. Então, o mínimo que eu faço é perguntar para alguém que naquela área conhece melhor que eu, sabe melhor que eu e pode me ajudar a entender. Na pior das hipóteses, eu converso com alguém próximo, até para me ouvindo, ver se sai alguma coisa, e vira e mexe, sai mesmo. Você sabe que tem alguns tipos de terapia que a pessoa mais fala do que escuta. Então, ela fica falando e, na realidade, ela está se escutando, né? E aí, enquanto ela está se escutando, de repente, ela mesma fala coisas que ela não sabia de si mesma, que ela não percebeu que fez. Olha que interessante. Né? Então, eu acho que assim, isso é interessante. Quando você não sabe, eu acho que o mínimo que você pode fazer é procurar saber ou
se a pessoa tiver um mínimo de humildade, entender que nem tudo a gente consegue entender naquele momento e esperar para mais tarde a vida acabar mostrando o que está acontecendo. Agora eu tenho uma frase que a doutora Hebe sempre fala e eu adoro, porque é muito interessante a gente, claro, se autoavaliar e pensar, cara, porque às vezes a gente faz coisas que a gente não percebe. Sim. Isso acontece. Sim. E é legal você pensar, bom, será que eu fiz alguma coisa que eu não percebi? Ou o que aconteceu? É legal, a gente está aqui para isso, né? Claro, Para claro. perceber as coisas. Mas às vezes a gente faz todo esse autoexame e não vê nada. E aí vem a frase da doutora Hebe, quando acontece alguma coisa comigo que eu acho muito injusto e tal, eu falo, aí eu lembro da frase da Hebe, para você também essa frase. Deus não desampara o justo. É verdade. Aí, gente. Aí, minha amiga, meu amigo, tá tudo certo. Você falou de ser mandado embora. Porque vem uma coisa melhor sempre. É aquela história, fecha a porta, abre a janela. É impressionante. Na minha vida sempre foi assim. Às vezes, quando acontece alguma coisa que eu não estava esperando, e eu fico chateada, porque vem decepções, acontece na vida de todo mundo. Às vezes a gente quer muito uma coisa e não vem. Nossa, mas Deus não desampara o justo. Não desampara. E eu já pensei assim, muitas vezes também, quando demitem você, que você fala, pô, onde foi que eu errei? Você não consegue achar essa equação onde você errou? Aí o cara fala para você, desculpa, Cacá, você foi demitido simplesmente por causa do número. Eu preciso... Eu já falei, eu brinco que empresário faz conta. 2 mais 2, se não fechar em 4, não vai virar 22. Então você passa a ser um número dentro de uma empresa e se você tem um salário alto, o primeiro a cortar é você. E por que cortou? Por falta disso, por falta daquilo? Não, por causa que eu preciso cortar custo. E você é o cara que ganha mais, simples assim, passei o facão. Não, e aí vem outra vida para você, outra história. Então, e às vezes a pessoa tá num lugar e ela tá igual a história da vaca. Lembra da história da vaca? A pessoa tá essa lá, história é ótima. Essa é maravilhosa. A pessoa tá lá vivendo aquela vidinha e o mestre e o discípulo passam naquele vilarejo e encontram aquele cara que está vivendo numa pobreza extrema, só com a vaca. Mas ele tem uma vaca. Então a vaca, ele tira o leite, ele come e ele vende aquele leite. Queijo, e ele tem aquela pequena produção que uma vaca só pode prover. E aí o filho não estuda porque tem que cuidar da vaca, a esposa não trabalha fora porque tem que cuidar da vaca e ele cuida da vaca. Então assim, todo mundo vive em função daquilo e o dia seguinte que eles recebem esse mestre e esse discípulo, o mestre manda o discípulo empurrar a vaca do precipício. Joga lá, mata a vaca. Aí o cara fica para morrer, mas ele é discípulo, ele vai lá e faz o que o mestre mandou. Muitos anos depois ele volta lá e ele vai até o lugar onde era essa casa, que ele se lembra, porque foi uma marca que foi aquilo. Como é que ele mata? Imagina. Né? A gente depende dessa vaca para viver. Vou lá e mato a vaca. Aí ele volta lá e a pessoa que está morando lá, ele diz assim, olha, eu queria saber da família, aconteceu alguma coisa? Então, claro que sim, eles moram na casa mais rica do povoado, bem na praça central. Ele fala, o que aconteceu? Aí ele vai, ninguém sabe quem é ele, porque ninguém se lembra dele naquela família, porque ele era muito jovem, hoje ele é maduro, tal, então não parece. Aí ele vai lá, não, fazemos questão de recebê-lo, porque olha, desde que nós recebemos, muitos anos atrás, um mestre e um discípulo, que era ele, mas eles não sabem, não fica quieto, que nós tivemos uma sorte enorme, porque a nossa vaca, coitadinha, caiu do precipício e morreu. E aí o que aconteceu? Eu tive que vir para a cidade arranjar um emprego, minha esposa teve que vir para a cidade arranjar um emprego, meu filho começou a estudar, e aí com o tempo nós progredimos e hoje estamos aqui bem sucedidos. A vida prosperou. Aí você fala, às vezes a pessoa está num lugar que é a vaca. Pois sim, é. Que tá naquele aquele lugar. emprego é a vaca, que está te mantendo, que você tem aquela segurança, aquela coisinha, e às vezes você perdendo aquela segurança, você vai ter uma chance de crescer muito mais, de ter uma coisa muito melhor. Que é verdadeiramente nisso que eu acredito na nossa vida, em toda ela, independente de idade, viu? Porque às vezes as pessoas falam assim, uma coisa de se jogar para baixo, é você falar, mas eu não tenho mais idade para isso. Nossa! Mas eu não tenho mais idade para o mercado. Mas que idade? Exatamente, às vezes não tem idade para ser... Com todo respeito pela profissão que eu admiro, às vezes não tem idade para ser escriturário, tem
experiência de vida e idade para ser empresário. Sim, Então sim. vai empreender, não vai Sim. procurar um emprego pequeno, um emprego que você mesmo é maior do que o emprego. Sim. Não dá certo. Nada contra o emprego de escriturário, mas é uma coisa pequena para uma pessoa que está numa fase de crescimento. Não é uma coisa para uma pessoa que tem estrutura para empreender. Perfeito. Ou tem aquela pessoa que a vida toda para ela vai ser bom. A gente está dando exemplo, no caso do escriturário, ou seja lá o que for. Eu conheço pessoas que há 30 anos faz a mesma coisa. Como eu tenho amigos que ficaram 20 e poucos anos num único trabalho, quando foram demitidos, entraram numa depressão horrorosa e não conseguiam voltar mais. Entraram porque só faziam aquilo e achavam interessante, É a né? história, né? Em vez da pessoa ver que a vaca, coitadinha, morreu e que se eles tiveram aquele carinho todo com o mestre e com o discípulo, deve ter sido por algum motivo positivo e foram correr, ficaram de luto pela vaca. Exatamente. De luto pela vaca. E sucumbiu aquilo lá, entendeu? É louco isso. Eu adoro o fracasso e adoro a superação. Para mim, a minha vida é a isso. superação é melhor ainda. Fracasso e Vai superação. também falar que adora fracasso. Não, mas, fracasso e superação mas eu entendi é ótimo. o que você está falando. É que o objetivo do fracasso, na realidade, é a É a superação. superação. Entendi. E uma entendeu? das fases da superação que a maioria das pessoas esquece é assumir Sim. os seus erros em um fracasso. Tem uma frase que eu gosto muito do John Kennedy, que ele diz que o sucesso tem muitos pais, mas o fracasso é órfão. Ninguém é responsável. Ninguém é responsável Ninguém pelo- assume. E eu acho que assumir a responsabilidade por um fracasso é um passo importantíssimo para aproveitar e para aproveitar as lições do fracasso Sim. e para lidar melhor com o fracasso. Errei por isso, e acabou. Vida que segue, vira a Isso. página. E vamos corrigir E sim, isso e e melhorar. acabou. É ter uma vida mais sufsa, sabe? A gente bota muita minhoca na nossa cabeça. Com certeza. em todos É os aprender com o sentidos, fracasso, sabe? como a gente falou aí no A início gente- Não, do tem programa. gente que se usasse as minhocas que tem na cabeça para pescar, ficava rica. Não é? É muita Então, para coisa. adubar a terra, sei É lá. muita coisa. Agora, é o fracasso que gera frustração? Normalmente é, né? Porque o fracasso dá aquela sensação de que eu não consegui o que eu queria, que é a essência da frustração. E o que é a frustração, então? É aquela sensação que a gente tem quando a gente se sente impedido por si mesmo, ou por outro, ou pelas circunstâncias, de satisfazer um desejo. Tá. E essa palavra vem do latim, frustração vem do latim fraus, mentira. É a mesma raiz de fraude. Frustração? Frustração vem da mesma raiz de fraude, porque frustrar é enganar, fazer errar. Então, frustração me erra, né? Tá. Me erra. Frustração. Frustração. Não, a pessoa erra, a pessoa não consegue. Ela não consegue o que ela queria. Então, é como se ela errasse o alvo. Então, frustração tem a ver com isso. A frustração, ela consegue superar? A frustração? Então- Ou o fracasso e frustração? Todo mundo Peraí, tem. todo mundo fracasso se e frustração frustra. não são linhas diferentes? Não necessariamente. Então, assim, o fracasso pode me levar a uma superação, a um despertar de um recurso maior do Tá. que eu tinha, ou pode me levar à frustração. Entendi. Tá ok. E aí, frustração, como a Adriana perguntou, sim, todo mundo vivencia a frustração, porque todo o meu desejo, toda a minha expectativa que é contrariada é uma frustração. Então, a frustração é algo natural que qualquer ser humano vai vivenciar. Mas a maneira como vivencia é que é o caso. E tem sempre aquela história que eu digo, se você não fez transfusão de sangue de barata nos últimos 6 meses, quando a coisa acontece, você se frustra mesmo. No primeiro momento. O problema nunca é o primeiro momento. Se você não tem sangue de barata, vai se frustrar. Você é humano. O problema é do segundo momento em diante. Em diante, né? É tudo como você vê o problema. Como você lida com ele. Né? Porque, assim, você vai se frustrar porque você não ganhou na aposta que você fez. Você vai se frustrar porque você não perdeu aquilo que você queria. Porque você não conseguiu emprego. Gente, então E você o vai viver sucesso? também. Agora, você imagina o sucesso sem limites? Você imagina uma pessoa no sucesso? Que no só sucesso, acerta, só no acerta, sucesso, só acerta. No sucesso, e Que chega vida em chata, determinado... vida chata. Em determinado momento ela se acha... Né? Eu sou um Imbatível, cara. né? Eu sou o cara. E de repente, nessa que eu sou o cara, vem uma crise E aí, você maluca sabe- e o cara despenca lá de cima. Você sabe E aí? que a arrogância precede a queda. Sabe, até eu tô pensando assim, gente mimada, sabe? Menino, a gente fala muito aí de educação de filho.
filho mimado, que você fica criando um reizinho, que não tem frustração. É. Tudo recebe, eu quero esse brinquedo, eu quero isso, quero, e a mãe e o pai dão tudo, por uma série de motivos. E aí, uma pessoa sem frustração é uma pessoa perigosa. Perigosíssima, principalmente para si mesma, né? Porque, em primeiro lugar, se ela não está acostumada a ser frustrada, porque na infância não foi treinada para lidar com o não, e o não, gente, cá entre nós, a vida é cheia de não. A gente até já disse assim, o não a gente já tem, né? O não a gente já tem, a gente já começa com ele. Então, uma pessoa que não é treinada desde pequena a lidar com o não, a lidar com frustração, quando vem o não, por exemplo, pai, eu quero um carrinho, ok, eu quero uma bicicleta, ok, eu quero um carrão, ok, eu quero namorar aquela menina, ups, complicou. Então, até você falou de namorado. Sabe o que acontece? Hebe, olha, até, por exemplo, você deu um exemplo aí que eu achei bem interessante, exatamente sobre isso. Às vezes, por exemplo, tem aquela menina linda que todos os meninos sempre falaram sim, sim, sim. E aí, de repente, ela recebeu um não, quase morreu. E aí, eu vi isso acontecer uma vez, e aí uma menina falou assim, você não vai receber um não? Não, porque ela não estava acostumada, quase morre. Isso acontece. Exatamente. Às vezes, até uma pessoa que não é madura, a vida inteira nunca levou não da vida. Para nada, para emprego, para nada. Não é preparada a pessoa, exatamente. Gente. Olha que interessante que isso. Assim, para tudo. Sabe o que acontece? Para tudo. Na hora que leva um não atrás do outro, porque eu quero aquela menina, não tem como o papai comprar a menina para mim. Eu quero uma vaga naquela faculdade. Não tem como o papai comprar a vaga naquela faculdade, dependendo da faculdade que for. Eu quero um diploma. Papai também não pode comprar o diploma. Você tem que estudar para ter o diploma. Sabe o que a pessoa vai fazer muitas vezes para suportar a frustração que ela não aprendeu a lidar quando era pequena? Se drogar. Lelê. Então, um dos motivos para um adolescente entrar nas drogas é não saber lidar com frustração. Infelizmente, é a grande maioria que acontece É isso. muito complicado. Existem outras situações muito também, mas essa é uma situação complicada, porque a pessoa, para suportar, ou ela bebe, ou ela usa vários tipos de drogas para ela suportar aquela pressão do não que ela não sabe lidar, porque dói muito, né? Uma palavra tão curtinha, né? Não faz um estrago gigantesco. Gigantesco, porque a pessoa não sabe lidar com aquela contrariedade, com a frustração do desejo ou da expectativa. Isso é tão interessante. Uma vez eu vi você também num treinamento para vendedores, Hebe, você falando sobre o não. Que às vezes os vendedores também têm esse problema, porque quando você vai fazer uma venda, você recebe muito não. E um vendedor bem treinado sabe que aquele não é para ele. Isso também tem a ver com amadurecimento, com lidar com frustração. Sim, porque o não é para ele, é para o produto, né? Sim. E aí, se a pessoa sabe que o não é para o produto, não é para ele, ela se tranquiliza. Não é confortável, lógico, eu quero vender para todo mundo, mas eu sei que não é todo mundo que vai comprar. Eu sei que de todo mundo, uma pequena parcela vai comprar. Então, quando aquela pequena parcela compra, eu fico muito feliz. E quando uma grande parcela diz não, eu acho que é o normal e eles não estão dizendo não para mim, eles estão dizendo não para o produto. Entendi. Olha como é que é interessante a gente saber lidar com frustração. Eu acho que é bem legal e isso. Todo mundo passa por isso o tempo inteiro, gente. A gente passa por isso normal. E a gente volta sempre, né, no ponto inicial da vida da gente, que é a gente acreditar em Deus e ter fé em Deus e em nós. E entender que tem um propósito por trás do que acontece, né? Então, por exemplo, e se o não existisse? Se tudo que eu pedisse fosse sim, o que eu aprenderia? Pois O que eu mudaria? Como é que eu cresceria? Então, o não promove crescimento e despertar de recursos. Aí a pessoa diz assim, não, você não pode conseguir o diploma porque o papai comprou o diploma. Você tem que estudar para tirar esse diploma. A pessoa vai ter que fazer uma mudança interna enorme. Sim. E ela vai ter que crescer, ela vai ter, não que ter um diploma de médico, mas que se tornar médico no processo. Sim. Então, esse crescimento é o produto do não. E aí, se a pessoa não recebe não, ela é
escrava dos seus desejos, porque o desejo, se não receber um sim, a pessoa morre. A pessoa destrói tudo, ou ela destrói a si mesma, ou ela destrói o outro. Eu lembro que uma pessoa me falou que estava comprando um apartamento e aí a corretora disse assim para ela: não, esse apartamento aqui eu tô te mostrando por engano, isso aqui não é para você. Que aí meu Deus. ela falou assim, mas ela não me conhecia. Que aí que falou, esse vai ser meu. Você acredita? Porque transformou esse não em essa raiva que teve em vontade e foi lá e comprou o apartamento. Tá vendo? Nossa, então que interessante que essa frustração, tudo isso, é como você lida, né? Exatamente. Então, se você disser, eu sei, é assim mesmo, fazer o quê? Não é para mim, a pessoa é conformista. Ela se conforma com esse fracasso. Ao passo que a pessoa pode dizer, se não é para mim, eu posso procurar um melhor para mim, então. sim. Então me apresenta um melhor para mim. Ou outro. Bom, e aí outro a pessoa muda... pode comprar esse e depois vender esse e comprar outro, e depois chegar a comprar No meu aquele. caso, eu já mudaria de corretora na hora. Com certeza. Ó, Sim, desculpa, não quero, você não interessa mais pra mim. Mas aí nesse caso, é que assim, Sim. cada caso Exatamente. é um Aí caso, a pessoa né? tira a motivação para crescer, às vezes de um não, às vezes de um sim. Sim, claro, a pessoa- também abre uma mas porta, você o recebeu um grande sim, lance nossa, fui escolhida, então eu realmente tenho capacidade de estar aqui. Sim. Por exemplo, nós recebemos o sim do João para estarmos aqui no Pocket, junto com o nosso Isso. querido Borel, aqui junto fazendo o nosso Vem Que Dá Certo para você. Então, eles acreditaram no nosso projeto junto com a Clínica Íris. junto com a Clínica Íris, que Daqui a pouco acreditou vamos no falar nosso dela. projeto, exatamente. E aí você fala, não, então vamos fazer aqui. Aí você vem com mais Se é força, se que para também é o bem muito da bom. nação, diga ao povo que sim. A gente consegue fazer uma pausa agora para falar Vamos da falar Íris? da Íris? Vamos. falar da Íris. A Clínica Íris, gente, tem 21 anos no mercado. É uma clínica que tem psicólogos, psiquiatras e também nutricionistas. São 15 salas de atendimentos. Não, falei errado. Não, falei certo. São 15 salas, eles estão há 20 anos no mercado. Fica perto do shopping Boulevard Tatuapé. A clínica faz atendimento de ansiedade, depressão, pânico, TDAH e também faz atendimento para aquelas pessoas que precisam de avaliação, aquelas pessoas que estão pensando em fazer cirurgia bariátrica. O atendimento é presencial e online. Você pode fazer a sua consulta online e também presencial, como eu acabei de falar. O telefone para marcar a consulta é pelo WhatsApp. O telefone é o 11... Anota aí, gente, 96169-2757. Vou até colocar também na nossa legenda aqui o telefone da clínica, gente, aqui no GC e também no YouTube, assim, tá ótimo. no texto. É o 11-96169-2757. Eles fazem atendimento particular e também diversos convênios, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. E no sábado, o atendimento é das 8 da manhã às 2 da tarde, porque você merece se sentir melhor. Vou repetir o WhatsApp, 11 96169-2757, são psiquiatras, psicólogos e nutricionistas. São 15 salas, então tem vários horários para você marcar. A doutora Hebe é uma das psiquiatras que está lá na clínica também. A doutora Hebe, além de fazer consultas de psiquiatria, ela também dá palestras, não é isso, doutora? Eu faço palestras para um grupo muito fechado, um nicho bem específico, que são mulheres heterossexuais teísta. Teísta é o contrário de ateu, né? Que é aquela pessoa que acredita em Deus. E eu escolhi esse nicho, entre outras coisas, porque é o maior que tem. São por volta de 80% a 90% da população em geral, dentro de mulheres adultas. E aí, essas palestras, modéstia à parte, têm ajudado muito pessoas a, inclusive, conseguirem sair do remédio antidepressivo. Então, se você tiver interesse e quiser, marque uma consulta, passe em consulta e a gente já vai encaminhar você para as palestras. A gente vai ter um pequeno recesso agora no fim do ano, como a gente sempre tem, e depois voltamos com força total em janeiro. Então tá, a Clínica Íris fica lá pertinho do Shopping Boulevard Tatuapé. Vou repetir o telefone, você pode marcar pelo WhatsApp, é o 11 96169
2757. Vou pedir pro Cacá, qualquer hora, falar esse Sim. telefone, né, Cacá? Comigo com a sua mesmo, pô, voz. é comigo mesmo, é comigo Né? mesmo. É comigo É o mesmo. 11 961 69 2757. Que tem, acho que você não está com esse papel, mas eu vou mostrar Depois aqui eu para você. passo. Aqui, ó, Cacá. Olha que bacana, ó. Anota o telefone da Clínica Íris, olha que bacana. 11, portanto, São Paulo, 961692757. 961692757 é a nossa Clínica Íris, que é bem bacana. E é legal, quando a gente fala da Clínica Íris, além de patrocinar o Vem Que Dá Certo, eu acho que é legal porque ela tira, né, junto com a Hebe, com outros profissionais, tira esses fantasmas da nossa cabeça, né? A gente vive com muito fantasma, a gente vive com muita... Eu sempre digo que a gente vive com muito peso nos nossos ombros. A gente vive uma vida como se a gente carregasse um fardo. E a vida não é carregar um fardo. A vida é ser leve, a vida é... Então, às vezes, quando você tem algum tipo de problema que, de repente, está te incomodando, alguma coisa que você não consegue superar, um fracasso, um medo, um pânico, sei lá, qualquer coisa, e você não consegue superar, não consegue encontrar na fé uma superação, não consegue encontrar em nada, em pessoas, uma superação, vai buscar um profissional. Verdade. Porque é muito importante isso. Procure a Íris, procure a Hebe e fica com a gente aqui no Vem Que Dá Certo, que a gente tem ajudado muita gente. E o nosso agradecimento porque a Íris acreditou no nosso trabalho. Eu acho isso muito especial. Sim, claro, que é bem bacana tudo isso. Né? Ó, eu estou sentado que nem a Hebe falou que não é legal sentar. Não, na entrevista de emprego. Na entrevista de emprego. Aqui a gente pode ficar à vontade. Aqui a gente está batendo um papo descontraído. Vamos voltar então aqui para nossa frustração e fracasso. Basicamente, o que gera frustração é quando eu tenho sempre que a nossa expectativa ou o nosso desejo é frustrado ou que uma promessa é quebrada. Tá. Então, a pessoa tem lá um desejo, não acontece. Ela tem uma expectativa, ela imagina, não acontece. Ou alguém faz uma promessa e quebra essa promessa. Tá. Toda vez que isso acontece, isso gera naturalmente frustração. E se eu falar assim, Hebe, eu vou fazer um programa de televisão, vai, e eu prometo para vocês duas que eu entrando no programa de televisão, vocês vão ser as minhas entrevistadas, pelo menos uma vez por mês eu vou levar vocês lá. E, de repente, eu entro no programa de televisão e quebro essa promessa por X coisas. Uhum. Vocês vão ficar frustrados a pé da vida comigo para falar, pô, o Cacá é mó cobra. Então, na realidade, a frustração, que é aquela sensação de não ter o seu desejo, a sua expectativa, ou aquilo que foi prometido realizado, vai acontecer. Agora, como é que a gente vai lidar com essa frustração? Por quê? Porque eu posso dizer para você, puxa, Cacá, você falou? Você é um cara, o Cacá, eu sempre digo que o Cacá é um cara que não deixa amigo pelo caminho, não nunca. Deixa, não deixa. Então assim, o que aconteceu? Aí você vai dizer, não, é que mudou o tópico, o diretor do programa sei lá. mudou, não é mais um programa de entrevista, não tem como levar pessoas, muito menos uma vez por mês. Então, assim, eu posso até tentar uma vez, excepcionalmente, levar você. Eu me lembro que muito tempo atrás eu fui no programa de televisão para cozinhar. Olha lá que legal. Eu fiz um prato de Natal enquanto conversava com a apresentadora sobre o meu trabalho. Então, assim, às vezes a pessoa cria uma situação, mas você tem que entender que o outro, às vezes, falha com a promessa, não porque ele seja displicente ou não gosta de você, mas porque ele tem circunstâncias acima dele. Uhum. Então, isso também é a forma de você aprender a lidar com a pessoa que frustra você. E a clareza, né, Adriana? A clareza. Eu sempre digo que a verdade nos liberta, né? A verdade vos libertará. Quando você trabalha com a verdade, não tem erro. Exatamente. Mesmo uma promessa não cumprida, você trabalhando com a verdade, olha, eu dei o exemplo do programa. Ó, não deu porque mudou, por causa... Mas com a verdade, olhando nos olhos da pessoa, eu acho que essa verdade que é legal. Né? Cacá, mas nem todo mundo também trabalha com essa verdade. Sim. E nem todo mundo tem maturidade para escutar a verdade, Cacá. Também. Tem gente, quando você fala a verdade, a pessoa diz assim, e daí? Me frustrou assim mesmo. Tá. Às vezes a pessoa não tem maturidade mesmo. E eu acho que o ponto importante é como você lida com a frustração. E também ver os sinais e etc. Porque, por exemplo, uma coisa é você falar isso pra gente. A gente te conhece. Outra coisa é a tal da expectativa exagerada. Uhum. Que você, às vezes, uma pessoa que não é confiável, que você sabe que fala um monte de mentira, que não é pra você acreditar, e você acredita na pessoa. E aí ela não cumpre. Sim. Então, assim, aí você vai se frustrar?
você também está errada, né? Porque Então, você mas aí meio é que coisa da acreditou no expectativa, conto do né? vigário. Bom, isso- Aliás, a gente podia Não, falar isso- sobre isso também. Eu acho o seguinte, me engana que eu Me preciso. engana que eu Me preciso. engana que eu preciso. É. Não é me engana que eu gosto, me engana que eu Infelizmente, Engana que eu preciso. preciso de ser enganado. Então, as pessoas têm. Agora, é muito comum, sim, que a frustração cause raiva. Raiva, às vezes Raiva de mim, da outra pessoa. às vezes de mim, porque eu não dei conta, às vezes do outro e às vezes da vida. Então, a raiva, ela pode acontecer em todos os níveis, depende de aonde eu jogo A culpa. A culpa. Inclusive, Hebe, a gente vê muitos casos aí de pessoas que são enganadas agora, infelizmente, na internet. Sim, né, o que- tal do fake news. Não, e também esse Tinder, esse negócio de encontro. É, a Ixi, nem pessoa... me fala. Pedindo É dinheiro, perigoso, né? sei lá, casamento, falando uma porção de coisa, e a pessoa assim, é Se enganada. ilude, né? Será? Mas é essa coisa, eu sempre digo que uma desilusão parte de uma ilusão, né? Se você foi desiludida, é porque estava iludida. Então tem que tomar cuidado. Eu não gosto de culpar a vítima. Eu acho que não é isso. Eu acho que a pessoa precisa se cuidar, precisa saber o que ela realmente quer e precisa e em quem ela verdadeiramente pode e deve confiar. Mas é E triste. sempre que a gente confia no outro, a gente já falou um pouco sobre isso em outros programas, você tem que saber que o outro é falível. Sim. Não existe outro perfeito. Mas né? as pessoas estão tão carentes Pois de é. confiar em alguém que elas jogam a confiança, sei lá, em qualquer pessoa e sabe que uma pisa coisa na frente. esquisita também? É tudo, a gente já falou sobre autoestima aqui. E às vezes é engraçado, não é, Cacá? Isso também de confiar no outro. Às vezes a pessoa confia num completo desconhecido e não confia naquela amiga que está do lado dela há 20 anos. Às vezes tem amiga que está falando, mas você acredita nesse cara? É. Às vezes a mãe, a irmã, Sim. não sei, alguém que está Todo ali do mundo lado avisa, né? tá Todo mundo falando. avisa, depois fala Não, com... Hebe, não tem muito isso. Às vezes a Tem. filha tá falando, mas acredita Eu num acho o seguinte, desconhecido, Me assim. engana que eu tô precisando muito. Complicado, Quero ser hein? enganada, né? Preciso disso. Complicado, Então, assim, gente. não interessa que é mentira. Eu preciso, eu vou acreditar. Tem uma música que fala, eu já preciso era. ser amada, agora vamos mudar o tema da música. Eu preciso ser enganada. Não é que ela precisa ser enganada, ela precisa ter aquele desejo satisfeito. Sim. E aí, se a pessoa promete, ela acredita não porque ela acredita na pessoa, mas porque ela precisa Sim. acreditar que aquele desejo vai ser satisfeito. Isso é muito fácil da pessoa que entra nessa ser enganada e ter problemas. Mas né? aí, então a frustração pode causar raiva, Pode causar depressão medo também. também. Medo, por exemplo, de nunca mais ela conseguir, de não dar certo, de as coisas... Porque, por exemplo, a pessoa cai num golpe desse. E aí nunca mais se abre para ninguém. Então, o medo de se frustrar é pior do que a frustração. Porque, pelo menos, a frustração permite que você cresça, que você... Tá. Agora, o medo de se frustrar trava a pessoa, ela fica lá travada. Remédio e terapia é a receita? Remédio e terapias, como Remédio e tudo, terapia. né? Como tudo. Como E tudo, aí a né? pessoa pode também, uma vez que ela sofra uma frustração, ela pode jogar a toalha e ficar deprimida. Então, tanto a depressão, quanto a raiva, quanto o medo são coisas comuns por causa da frustração. Muito louco, né? E o que piora ainda mais a frustração? Quando uma quebra de expectativa é inesperada. Então a expectativa está ali, às vezes a pessoa está alimentando a sua expectativa. Olha, vou te chamar, você vai vir fazer tal coisa, vai dar certo. E de repente, do nada, a pessoa diz: olha, me inchou, não vai dar mais nada, acabou. Então o Isso fato é de ser muito inesperado ruim. Isso é muito ruim. porque quanto mais aquilo foi alimentado, né? A pessoa diz assim: não, eu vou comprar sim, pode estar certa, vou passar aí, vou pegar, guarda para mim que eu vou passar aí, vou pegar, e não passa, Meu e Deus. não pega. Meu Deus. Então, essa quebra de expectativa, quando ela é inesperada, ela é complicada. E muitas vezes ela também está associada com essa falta de conexão com a realidade, né? Porque a pessoa fica acreditando numa ilusão, como você está Isso, falando. né? exatamente. Outra coisa é quando a pessoa não se dá conta de que o que ela quer exige um tempo, é um processo. Então ela se frustra porque ela não esperava que o tempo fosse necessário como ingrediente para fazer Sim, aquilo. sim. E aí ela, quando vê que não aconteceu no prazo que ela queria, ela se frustra. E às vezes até poderia acontecer mais para frente. Sim.
Mas como a pessoa não está contando com o tempo, com a transformação necessária, com o processo que ela se frustra às vezes porque não aconteceu na hora que ela queria, na hora que ela esperava. Talvez a abertura de um comércio, talvez seja lá o que for, né? Até de uma situação pessoal, né? O relacionamento pessoal, ele só amadurece com a convivência. Isso acontece Exatamente. até com dieta também. A pessoa quer perder 10 quilos em uma semana. Não, isso não Ou existe. eu quero, você não me Isso não existe. Me também. dá aí que não existe. Impossível. Isso não existe, né? Não existe. Não, mas- E quando existe, pode dar muito errado. Porque, por exemplo, a pessoa pode perder 10 quilos numa cirurgia, mas é muita coisa dependendo do tanto que ela pode, e às vezes a cirurgia pode dar um problemão. Então, assim, que tal você entender que se você ganhou esse peso num tempo, você precisa de no mínimo um tempo também Sim. para se reestruturar, para mudar a sua maneira de ver a comida, a alimentação. Aí entra a ansiedade, né, Adriana? Aí entra que a a gente já ansiedade, falou, né? que também é louco isso. E a né? gente falou aqui também sobre crianças, né? Que estão o tempo inteiro aqui nesse joguinho. E aí você aperta o botão, as coisas aparecem, né? Tudo Você tão aperta fácil. o botão, Tudo vem a imediato, comida. né? E Tudo aí tão fácil. não vem, né? Eu estava assistindo hoje de manhã um desenho com a minha netinha, e aí o bonequinho lá chama Sunny Bunny. O Sunny Bunny tenta abrir o coco e não consegue. Aí ele fica muito frustrado e enterra o coco. Menos de 30 segundos começa a nascer um coqueiro dessa altura. O Sunny Bunny tá aqui. Tá. E já com os cocos maduros, não é Ó, coco que verde não, beleza. coco maduro. Tá. Menos de 30, vários. Aí você olha e fala, meu Deus, a criança vai achar que se ela puser uma semente na Vai. terra, isso vai em 30 segundos virar uma árvore cheia Sim. de frutos maduros. Não é nem de frutos, é fruto maduro. Sim, já pronto para o consumo. Aí você fala, é uma geração imediatista, né? Sim, Pois sim, é, sim. complicado. Infelizmente, né? E aí que tá. E se não tem um preparo, essa geração imediatista, se ela não tem o preparo, quando ela for adulta, ela pode se frustrar pra caramba Que com é o tudo que tem a vida. acontecido muito comumente na geração mais nova, né? Tem muita gente lidando mal com frustração. Fala. Não, eu ia falar que tem muita gente também frustrada com muito mais com o ter do que o ser, né? Porque a valorização é muito grande com o ter. Mas e eu aí acho a que isso pessoa aí foi começa sempre. a ter, e isso não a sustenta. Não sustenta. Isso não tem substância. Ela tem um vazio dentro dela. E aí ela fica com vazio, Não, exatamente. a gente não é ter humano, né? A gente é ser humano. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que você... O que você é? Eu sou um ser humano. Eu não sou um ter humano. E a gente se toca disso... Eu acho que quando a pessoa, quanto mais nova, de idade mesmo, tá? Se tocar que ser humano é muito mais legal do que ter, o ter é importante. Mas o ser é fundamental para uma vida mais clara, né, Hebe e Adriana, né? O ser humano uma é outra legal. coisa que eu acho que a gente não falou, que é a gente se fiar muito no nosso esforço para conseguir alguma coisa e esquecer Tá. que sucesso também depende do outro e da sorte de Sim, Deus. sim. Então a pessoa que se fia muito, ela diz assim, eu fiz de tudo, então eu espero o resultado. Tá. E às vezes ela fez de tudo ao alcance dela, mas o outro e a vida, as circunstâncias não foram preparadas. Então, quando a pessoa se fia só no seu mérito próprio, só no seu esforço, e a coisa não vem, também é uma frustração, piora bastante a frustração, eu acho que isso. E aí eu tô olhando aqui para você, que eu tô me lembrando de uma palestra sua chamada Escola da Vida. Tá. Que é isso, que é você saber como é que funciona a vida. Sim. Que é muito tempo a gente ouviu falar assim, não, porque você tem que estudar, tem que ser boa na escola. Uma aí boa você vai, menina. boa menina. Você vai passar na melhor escola, na melhor faculdade, aí você vai ter um bom emprego e você vai ser feliz e tal. Aí você Como se vai isso para a fosse- vida é. e você realmente vai conseguindo tudo e você fala, não é isso. Não é sua vida, não é essa. Não, primeiro que aí às vezes você faz a melhor faculdade, melhor tudo e tal, e não consegue o melhor emprego. Não é assim, Não não é é assim. bem assim que funciona. Aí eu queria falar das suas palestras. Posso? Pode, é um prazer. Vou falar aqui da Acrescer, que é a empresa de palestras da doutora Hebe, que também é patrocinadora aqui Olha do que nosso bacana. Vem Que Dá Certo. São palestras que a doutora Hebe faz. Ela tem uma série de palestras, mas ela também faz palestras direcionadas para a sua empresa.
porque hoje tem muita empresa que está sofrendo uma série de consequências justamente porque as pessoas não estão se entendendo. E hoje também tem muitos problemas trabalhistas por causa disso, porque também as pessoas estão sofrendo com relações abusivas no trabalho. Bullying, chefes muito grosseiros às vezes, que isso antigamente era uma coisa até aceitável. Hoje em dia vira processo, vira doença, as pessoas estão levando em consideração isso e tem empresa quebrando por causa de indenização trabalhista desse tipo de situação. Opa! E o que eu acho interessante, existem vários tipos de palestras e tem várias palestras que são excelentes, mas eu gostaria de falar dessas palestras da Acrescer, que são palestras com conteúdo para transformar as pessoas. Existem palestras que têm a função de motivar as pessoas, Sim. que também são palestras excelentes. É que para cada caso tem um caso, como a gente falou aqui. As da Acrescer têm um objetivo de fazer com que aquelas pessoas se transformem. Então, quando você assiste, você para e pensa, espera aí, vamos mudar esse ambiente de alguma maneira. Então, essa escola da vida é muito interessante, que justamente faz a pessoa pensar, espera aí, eu estou vivendo da maneira que é para eu conseguir os resultados, os frutos, e aí você pode conversar lá com o pessoal da Crescer, pode conversar com a doutora Hebe, para que ela possa formatar uma palestra exclusivamente, especialmente para a sua empresa, ou também você pode escolher alguma das palestras lá da Acrescer. Se você quiser, pode visitar o site da doutora Hebe, que é o www.draeb.com.br, que lá você consegue todas as informações. Faltou falar mais alguma coisa, doutora? Não, é isso mesmo. E voltando aqui, olha, o que é que está acontecendo? As pessoas estão muito despreparadas para lidar com contrariedade. Que era o que o Cacá estava falando, o ter versus o ser. A nossa geração, as pessoas que estão vivas hoje, elas têm um acesso ao ter que nunca existiu. A gente tem tanto, e, em compensação, nunca houve uma geração tão frustrada e tão insatisfeita. Perfeito. Um nível de insatisfação tão grande. Perfeito. Por quê? Por causa do que o Cacá falou. A pessoa está sendo preparada para ter e não para ser. E o ser é que preenche, né? O ser é que você tem onde se pegar. Sim. O ter, tudo que você tem é efêmero, é transitório, né? Sim. O ser é melhor. E tem uma questão interessante, porque também existe a coisa do outro, né? O papel do outro na satisfação ou na insatisfação do meu desejo. Tá. Como a gente projeta no outro o poder de me fazer feliz ou de me fazer infeliz, de acordo com ele realizar ou não o meu desejo. Como se a minha felicidade ou meu bem-estar pudesse depender de alguém satisfazer os meus desejos. É um risco muito grande. É como você investir num banco que está quebrando, né? Tá. É muito complicado você criar essa expectativa toda e deixar uma grande parcela da sua expectativa na mão de uma pessoa que você sabe que, justo porque é ser humano, é falível. É verdade. E o que é mais complicado ainda, né? Isso te frustra e a pessoa que você depositou toda essa confiança também pode ficar frustrada. Sim, porque ela às vezes esperava pode ser uma dupla frustração, criar né? uma felicidade em você que ela não vai criar. Pode ser uma dupla frustração. Concordo. Aí no caso, né, de relacionamento. Concordo. Né? Eu frustrado porque não consegui atingir o que você acreditava em mim e você frustrada exatamente o contrário, né? Exatamente. Uma dupla frustração. E aí quando as pessoas colocam também muita carga nesse ter, isso não vai ter fim. Exatamente. Nunca, porque o ter nunca será suficiente. Uma coisa eu aprendi na vida, sempre alguém vai ter mais do que você. Sempre. Isso não tem fim. Você compra um carro do ano, alguém tem um carro melhor do que o seu. Uhum. Você compra a casa dos seus sonhos, alguém tem uma casa mais bonita e melhor que a sua. Você compra a fazenda dos sonhos. Então alguém sempre vai ter alguma coisa mais do que você. Quando você se toca de que você não é o super-homem nem a super-mulher e que alguém sempre vai ter mais do que você em grana, em talvez até em inteligência, sei lá, em tudo que alguém pode ter mais do que você fala, opa, pera um pouquinho, aonde eu quero chegar?
A que ponto da minha vida eu quero chegar? Você não vai chegar nunca em lugar nenhum, porque nunca nada vai conseguir preencher o vazio do ter. Até porque quem faz isso está colocando a referência de si no outro, No né? outro. A minha referência não sou eu. Aonde eu quero chegar, o que eu quero ter. Sim. É assim, se o outro tem, eu tenho que ter também. Então a referência não sou eu, a referência é o Por isso outro. que eu acho legal, às vezes, quando um cara no auge da carreira dele, ele puxa o freio de mão e para. Acho muito legal essa consciência do cara. O cara, de repente, ele conquistou tudo que ele podia conquistar, tudo que ele poderia ter, ele tem, ele fala, bom, então daqui pra frente, parei. Sabe quem fez isso? Samuel Rosa, do Skank. É? Assim, Ele parou? Parou, o Skank não existe mais. Ele parou. O Samuel Rosa falou assim, eu quero parar, porque que o Skank só faz música de sucesso, a gente já alcançou o sucesso, tudo que o dinheiro e o sucesso poderia ter, a gente tem, então daqui para frente eu quero uma outra coisa. Viver a vida. Quero Viver a vida, uma né? outra vida. É uma coisa muito louca E isso. é interessante que acaba sendo uma armadilha, né, Hebe? Porque você está fazendo coisas para o outro e, ao mesmo tempo, você não quer depender do outro, sei lá, vai dando um nó aí nisso tudo. Bacana isso, viu, Hebe? Bacana o que nós estamos falando hoje aqui, viu? Bem bacana. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar que piora a frustração é a falta de experiência de vida. Tá. Quanto mais experiência a gente tem de vida, mais a gente tem a capacidade de lidar com a frustração. Sim. Por exemplo, mesmo que eu faça tudo o que eu posso, isso pode não ser o bastante. E você, quando tem mais experiência de vida, você já viveu isso. Você Sim. fez tudo que você podia para obter uma determinada coisa e outras questões impediram que você tivesse. O outro sempre pode falhar, tudo pode dar errado. Eu posso fazer tudo e não ser o suficiente porque eu não sabia que fazia alguma outra coisa que tinha que fazer. Então, assim, quando você tem experiência, maturidade, a tendência é você lidar melhor com o fracasso, porque você sabe que não depende de você, não depende do outro, não necessariamente depende só da sorte. Tudo é uma conjuntura de fatores que, no fundo, tem a ver com o plano, né? Mas isso não é... Mas é que tá. Então a gente poderia dizer que a frustração, ela está mais inserida, não sei é esse o termo, no jovem. Então o jovem se frustra muito mais do que a pessoa com experiente. certeza. Você Agora já a viu? pessoa, desculpa, mas a pessoa experiente, ela não tem menos frustração ou aceita mais a frustração porque ela já se frustrou bastante quando era jovem? Exatamente. Você já viu uma criança, quando você fala não pela primeira vez para ela? Chora. Chora. Ela não sabe o que fazer. Tá. Ela tem a sensação que vai morrer Tá. porque o desejo não foi realizado. Sim. Quando a gente tem uma certa maturidade, a gente diz assim, olha, eu tenho esse desejo. Ele não foi realizado, entre outras coisas, eu posso dizer, ele não foi realizado ainda. Tá. Porque eu posso ter recurso para descobrir como realizar esse desejo mais para frente. Sendo jovem. E não, Não, madura. madura? Madura. Tá. Eu sei que pode não ter acontecido ainda. E eu posso esperar que isso aconteça naturalmente, não esperar sentada, esperar realizando o que tem que ser a minha parte. Então, quando a pessoa vai tendo maturidade, ela vai aprendendo a se frustrar. Tá. Então, quanto mais experiência de vida a gente tem, mais fácil é lidar com a frustração. Por quê? Quanto mais você faz uma coisa, mais você tem facilidade de repetir. Tá certo? Interessantíssimo isso. Mas por que é tão difícil lidar com a frustração? Bom, primeiro porque a dor dói e é inevitável, né? A Você gente quer uma tem- coisa e não tem. Aí Não. é óbvio que a dor dói. Sim. E doer não é uma coisa gostosa. Então é sempre ruim lidar com frustração. Aí a pessoa tem que saber que, assim, existem pessoas que têm mais sensibilidade à dor e têm menos sensibilidade à dor. Mas, tirante essa questão específica, sempre é a aceitação de alguma coisa maior, né? Tá. Suportar a dor tem a ver com as questões de transformação, de experiência, de maturidade, de aceitação. Então, é difícil mesmo, porque dói. E porque a frustração está sempre ligada a um fracasso, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas têm problemas de autoimagem. Se eu fracassei, como é que eu vou me ver como alguém que tem potencial? Então, às vezes, a pessoa perde aquele brilho que tinha na autoimagem porque fracassou e porque se frustrou. Então, isso é mais uma coisa que pode criar uma dificuldade para lidar com a frustração. A pessoa que se frustra, ela se expõe. Tá. Por quê? Porque eu queria
e não tive. E aí é como a história do Esopo, da raposa e das uvas. Aquela historinha maravilhosa que a raposa chega num cercado e vê que lá dentro tem uvas. E ela diz, oba, eu quero uma uva dessas, tá certo? Aí ela tenta e não consegue. E chega uma hora que ela diz, sabe do que mais? Essas uvas estão verdes. Todas verdes. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tenta lidar com a frustração se enganando. Tá. Se engana por quê? Porque é difícil mesmo. Então é difícil, é doloroso e às vezes esse é um recurso ruim, mas que é usado. Agora, a pessoa que se frustra, a pessoa que de repente fracassa, para ela é melhor compartilhar com outras pessoas esse fracasso ou não? Acho que depende. Hein? Depende da pessoa, naturalmente, né? Tem pessoa que quando você compartilha, ela ajuda você descida, Imagina, né? tem umas pessoas que Brilho vão abaixo. tripudiar. Sim, mas vai. Adoro aquela frase, eu não te disse. Mas um irmão, uma mãe, alguém da tua confiança, de repente. Então, se é uma pessoa de confiança, se é uma pessoa que te ama, que preserva a sua autoestima, aí com certeza vale a pena Porque você compartilhar. Você divide, divide a a dor, né? divide o peso, sem dúvida. Tá. Mas tem que tomar cuidado para não ser aquela pessoa que vai repetir aquelas frases maravilhosas. Eu não te disse, você não tem vocação para isso, você não vai dar certo. Tem que tomar Mas foi cuidado, você que né? falou sobre o sal, as lágrimas, que você, quando compartilha... Isso, não sal, é? exatamente, O a sal, história aí do você sal. divide, Sim. fica mais leve Mais quando leve. você divide a dor. Sim. Né? Fica mais e leve. o fracasso, de repente, se você nesse confia. caso, sim. Se você confia em alguém e fala, pô, nós estamos aqui entre 3 amigos. Pô, Hebe, pô, Dri, deu um negócio tão errado comigo, eu tava pensando e tal. Eu acho que é uma coisa até de compartilhar uma coisa que você tá angustiado aqui dentro. E às vezes de compartilhar, você se toca onde foi que errou, Sim. onde foi que deu Isso errado, o que você pode corrigir. Acho bom isso. Então, sim, sem dúvida nenhuma é importante, mas sempre com cuidado de saber com quem. Mas eu acho que também, não sei, posso estar errada, Hebe, eu acho que a dificuldade hoje de lidar com a frustração é maior. Eu acho. Eu acho também. Tem muito mais gente com dificuldade. E eu acho que tem a ver com uma falta de preparo na educação, em primeiro lugar. Que a pessoa consegue tudo o que quer. Escolar mesmo. Não só, principalmente na família, né? Tá. Tudo que ela quer é providenciado, é proporcionado. Tá. Então, essa geração que consegue tudo o que quer, que ninguém diz não para ela, é uma geração que tem muita dificuldade de lidar com fracasso. E aí aquela história da geração mimimi, né? Falou, olhou feio pra mim. Fez tal coisa. Entendi. Que é aquela coisa da vitimização, porque a pessoa não sabe lidar com a frustração. Vitimização. Sim, isso daí é complicado. É que eu ia falar também de uma coisa que sobre redes sociais, porque como hoje tem as redes sociais e a vida de todo mundo é linda, então a minha vida é uma porcaria. Exatamente. Mas, gente, a gente tem que lembrar sempre que rede social não é realidade. Realidade é uma parte da realidade. É uma parte da realidade com filtro. É uma parte. Não, e a sociedade... Não é que é mentira, mas é uma parte que foi gravada e que foi colocada no ar. Sim. Às vezes até as pessoas colocam coisas que não foram, que não era para ir para o ar, não é? Mas veja, mas isso aqui é uma parte da realidade nossa, não é? Nós lidamos mas é uma com a realidade. parte, e muitas vezes é uma parte maquiada, Sim. é uma parte com filtro. Então, às vezes a pessoa mostra o que quer e às vezes mostra o que acha que o outro quer ver. Agora, a frustração que a rede social traz é muito grande, porque a pessoa espera coisas malucas, né? Assim, eu quero fazer isso, quero viralizar, eu quero ter não sei quantos milhões de views. Também. E a pessoa não sabe que é um processo, né? Não, e outra coisa, às vezes a pessoa fala assim, porque eu quero ter, sei lá, 500 mil seguidores. E pra quê, exatamente? Porque, por exemplo, a gente começa a falar sobre comércio, cada pessoa tem uma renda. Então, por exemplo, às vezes você com 100 seguidores tem uma renda que tá tudo bem pra você e outra pessoa... Às vezes você tem uma renda maior do que o outro que tem 30 mil seguidores. Às vezes os 30 mil seguidores da pessoa, a gente já sabe disso, são seguidores que não são de verdade. Isso. Então, é uma questão de como você vê. Exatamente. É a maturidade também. Outra coisa que eu acho que está complicada é a questão da visão social do hiperconsumo, né? A pessoa compra tudo, quer tudo, tem tudo e não tem nada, porque ela não é alguma coisa, ela só tem, ela não é.
Então, isso cria também uma dificuldade, porque essa visão de mundo muito consumista, ela acaba fazendo com que você sinta que tem tudo, quando na realidade nada do que você tem se pega, nada é tudo efêmero, é tudo passageiro. Mas o mundo quer te dar tudo, né? O mundo quer vender tudo para você. E o mundo né? quer não só te vender tudo, mas o mundo diz que se você tiver tudo, você é melhor do que o cara que tem menos do que tudo. Sim. Então, cria-se uma situação de valores muito deturpada, né? Por isso que é importante a gente começar a aprender a dar banana para o mundo. Eu acho que é importante a gente aprender a se apegar a valores e a passar para os nossos filhos valores. Eu acho que essa questão de valores, não valores, mas sim valores familiares, valores de humanos, valores caráter, como caráter, honra. Essas coisas estão muito pouco explicadas e valorizadas hoje, e isso causa dificuldade de lidar com a mas as pessoas adoram esses realities que levam 1,5 milhão, 2 milhões de reais e vale tudo para levar essa grana. Vale tudo. Hoje expõe esse daí na televisão, expõe isso na mídia eletrônica, em tudo, nas redes sociais. Então, o que vale qualquer coisa. Então vale qualquer negócio para você ganhar uma grana. Então, isso é que exatamente é a visão social da falta de valores, né? Sim. A pessoa mostra que qualquer coisa que ela faça, mesmo que não tenha honra, dignidade, respeito, está valendo para ganhar 1,5 milhão. O que, na verdade, ela está vendendo é a humanidade dela, né? Sim, está vendendo a alma para o diabo. Exatamente. Na boa, por causa de grana. É isso que eu digo. Quando a pessoa se tocar que nós estamos aqui de passagem, mano, de passagem, que tudo isso vai ficar e é a nossa história é a nossa história dentro da nossa família, que vai falar, pô, vamos brindar, hoje seria aniversário de tal pessoa, do Cacá, da Hebe, da Adriana, pô, era um pessoal bacana. Isso é o mais bacana, porque o amor é a saudade que fica. Então, exatamente. acho que isso é o mais legal. E a gente ouve também, como você acabou de falar, esses realities, assim, a gente ouve muita mentira, né? Tem aquelas pessoas que falam joguete, assim, né? eu sempre consigo tudo que eu quero, também, né, Hebe? A gente ouve coisas que não são reais, As nossas referências não são pessoas de valores também, né? Sim. Então, se você não tiver cuidado para ter referências, pessoas de valor, às vezes, assim, o ídolo das pessoas é uma pessoa que não é uma pessoa que tem honra, que tem retidão, que tem correção. Então, assim, você vê que nos Estados Unidos, quem é o super-herói? É o super-homem. Sim. Que é uma pessoa honesta, honrada, que respeita o outro, que respeita a mulher, que tem limitações, apesar de ser super, ele tem as suas limitações, que respeita o oponente. Então você vê que ele tem valores. Não é em todos os lugares que a gente tem como referência alguém que preza valores humanos. Então isso faz muita diferença na nossa sociedade. E nós temos uma geração hoje da autopiedade, né? Que a gente até fez um programa sobre autopiedade, que é o coitadinho não conseguiu o que queria. Coitadinho, ele não conseguiu o que ele queria porque ele não é amado o bastante. Por Deus, pelos pais dele, por si mesmo. E coitadinho, ele é um desfavorecido. Meu Deus. Então, essa ideia de que existe uma justiça e que todo mundo tem que receber a mesma coisa cria uma situação muito louca, inclusive de inveja. Porque assim, o outro tem, eu não tenho, então eu sou desfavorecido. Gente, as pessoas não são iguais, não recebem coisas iguais, não têm histórias iguais, não têm propósitos de vida iguais. Então não existe essa justiça de curto prazo, essa coisa medíocre, pequenininha. Se o cara ganhou isso, eu tenho que ganhar também. Se o cara tem isso, eu tenho que ter também. Não é assim que funciona. Então, se as pessoas entenderem que justiça não é essa coisa curta, pequena, talvez elas possam entender melhor o fluxo da vida e dar respeito maior aos valores humanos. Essa coisa de ser tudo igual, eu acho também chata demais, porque assim, cada pessoa tem um gosto.
Sim. Por exemplo, imagina todo mundo usar essa mesma roupa aqui. Tem pessoas que não gostam dessa roupa. Sim, Então, sim. não é todo mundo que vai querer, não é todo mundo que gosta de praia, não é todo mundo que gosta de um determinado aprender carro. a E surfar. sabe qual é a sei coisa que lá, eu um mais- determinado carro. Eu nem. A pessoa, um gosta de andar de bicicleta, outro prefere andar a pé, outro, sei lá. A coisa que eu E mais tem- amo na vida, desculpa, a coisa que eu mais amo na vida é encontrar um jovem com valor. Ah, isso é muito bonito. Cara, é de emocionar. Quando você encontra um garoto de 20 e poucos anos de idade, Com talvez valores. com valores, menino, menina, com gente com valor, sabe? Gente que você conversa e você fala, meu Deus, sabe? E aí você, porque diz que nós somos o reflexo dos nossos pais. Isso é ser humano, né? Não é? Então, quando Uma você pessoa vê com valor. um jovem, uma moça, falando de valores, falando que, pô, isso é uma coisa tão prazerosa para nós que já estamos coroa, você está entendendo? No meu caso, É honesto, muito bonito, né? sabe? É tão bacana com isso. respeito. Pô, eu acho tão legal isso, Também. cara. Muito legal. É bonito Mas mesmo. é importante a gente passar isso para essa geração nova que vocês vão cair, vão levantar, vão se frustrar, mas vale a pena com o passar do tempo Mas para você então, ter maturidade, né? Qual é a melhor maneira de lidar com a frustração? Então, a primeira coisa é a gente começar a aceitar que nem tudo que eu desejo eu posso ter. Tá. Que nem tudo está ao meu alcance. E talvez nem nesta vida esteja. Sim. E talvez quando eu acredito que nem tudo eu posso ter, eu quero ter tudo que eu posso e eu vou amar tudo que eu tenho, muda o foco, né? Sim, Porque sim. senão a pessoa fica esperando ter alguma coisa para ser feliz, em vez de ser feliz com o que ela tem e querer ter mais. Sim. Então a felicidade não fica no futuro, ela fica no presente. Não, ela projeta a felicidade em pessoas e em coisas, né? Exatamente. Só vou ser feliz quando eu casar, só Não. vou ser feliz quando... Isso Só vou ser feliz quando é... entrar na faculdade, Você só vou ser isso feliz. daí é maravilhoso. Você imagina uma pessoa Tem projetar, um só vou monte ser de feliz se eu gente casar, assim. só vou ser feliz se eu entrar na faculdade, E só tem um vou ser monte feliz de se eu gente comprar uma assim. casa. Quer dizer, você projeta a tua felicidade em coisas ou em pessoas, o cara tá E a vida vive inteira, o né? provavelmente E aí tem fadado ao coisas, fracasso. e tem coisas que você não vai ter. Tem coisas que você pode nunca chegar a conseguir, a poder. Tem coisas que você não vai ter acesso. E aí, aceitar, eu sempre digo que aceitar a sua pequenez te engrandece. Sim, muito. Quando você aceita que você é falível, que você não pode ter tudo que você quer, que nem todo mundo vai fazer tudo que você quer, que as pessoas não vão te dar o que você quer, necessariamente você não está abrindo mão de um desejo. O que você está fazendo é aceitar que nem tudo está a seu alcance. Ou Sim. seja, você não é o dono do mundo. Você é apenas uma pessoa que está viva O e filho que do Deus... dono. Exatamente. Não, e aquela história, Sou o o filho Hebe, do dono. às vezes a gente vê também umas pessoas que estão ficando loucas. A gente falou aqui do pessoal da raiva, um episódio sobre a raiva. De repente chega numa loja, tá fechada. Por que tá fechada? Não é isso? Não, Por começa aí. a bater na Nossa. porta, chutar Nossa. a porta. Porque não lida com a frustração de chegar numa loja que a loja fechou. Eu me Que tem que lembro- estar aberta para Tem ele. gente que tá à sei beira da lá. psicopatia. Olha com que isso. coisa, eu me lembro, muitos anos atrás, eu morava num apartamento, muito tempo atrás, acho que mais de 30 anos Não atrás. consigo ver a Hebe Nossa, morando em apartamento. eu não gosto mesmo. Não consigo E aí ver a eu Hebe morava morando num em apartamento e eu estava em casa e comecei a ouvir um barulho. Pá, pá, pá. Aí eu fui e olhei pelo Olho mágico. olho mágico, era a filha dos vizinhos batendo na porta. Surrando, Isso. esmurrando A porta. Aí eu abri a porta, perguntei o que aconteceu. Não, porque meus pais não deixaram a porta aberta para eu entrar e eu estou sem a chave. Ok, e aí? Aí eu entendi. A mãe dela tinha começado a trabalhar recentemente, porque agora com a filha mais velha, Deve ter esquecido. voltou ao trabalho. A menina não levou a chave dela. A mãe, naturalmente, imaginando que a filha tivesse levado a chave, fechou a porta, óbvio, vai fechar a Sim, porta da casa. sim. E o pai, naturalmente, também. Resultado, a menina estava batendo na porta, sabendo que não tinha ninguém dentro do apartamento. Quer dizer, e surrando Nossa, a porta. e a culpa era dela. E E a botando culpa- a culpa no outro. Não, olha que loucura. Como se a porta fosse abrir ou ela ia arrebentar a porta. E assim, porta maciça, Sim, de sim, qualidade sim. fantástica. Não tinha a menor chance daquela menina. Nem que Derrubar ela a porta. não ia, né? E aí, então, eu perguntei, você não gostaria de esperar aqui em casa? Eu deixo a porta Sim. aberta para quando sua mãe chegar, Entra aqui, pronto. ela vê que você está aqui, você senta. Não, obrigada, eu vou ficar aqui mesmo.
Aí o hall de entrada do apartamento era pequeno. Sim. Ela A hora que a mãe fosse abrir a porta, ia Sim, bater sim. a porta na menina que estava sentada na soleira E ela do quis apartamento. isso. E ela Mas fez quis isso. questão. E ela ficou lá porque ela quis Exatamente. isso. Por quê? Para mostrar para a mãe que a mãe não Foi tinha nada a ver, culpada. que é culpada, que é uma porcaria de mãe, porque foi trabalhar e não estava à disposição dela. Então, assim, Nossa. olha quanto. Me lembro essa mesma moça, muito tempo atrás isso. Essa mesma moça, uma vez eu falei para minha empregada: meu Deus, eu acho que eu vou lá, essa menina deve estar sendo espancada. Não, doutora, pelo amor, senta aí que é jogo do São Paulo, jogo do Corinthians, jogo do... Olha lá. A menina tava, mas assim, Ensandecida. berrava. Eu falei, essa menina tá sendo espancada, eu vou lá, pelo amor de Deus. Tava assustada. Sim. Doutora, quieta e senta, minha empregada. Falou, Fique em para paz, com isso isso, daí é pelo o amor. terceiro jogo. Senta aí, é o jogo de futebol. Nossa, que loucura. Eu falei, gente, ó, então você vê, é uma coisa que as crianças Criação que não de pai e de são mãe. Criação de pai e de mãe. educadas para lidar com frustração, acabam virando adultos enlouquecidos. Sim. A pessoa não tá, chega atrasada numa loja, a loja tá fechada, chega depois, a pessoa começa a esmurrar a porta da loja como Verdade. se a Como outra se a loja tivesse fosse abrir obrigação pra de ela. esperar, como se a loja Gente, fosse abrir. Vocês já Coisa de viram maluco. aeroporto? Ah. Nossa, quando atrasa voo. Não, e às vezes está fechado, o aeroporto é fechado porque está com uma Falta de tempestade, teto, sei alguma lá. coisa. Assim, os funcionários não têm culpa. A coisa que eu acho mais legal é aquela super frase: você sabe com quem você está falando. Isso! Deve Essa ser é com maravilhosa. Deve ser com o cara que pode mexer com o Você vento. sabe com quem Nossa, você está gente. falando. Quer dizer, eu acho que isso aí é a arrogância, né, Hebe? É. A arrogância do ser humano, ela é muito louca, né? Mas é aquilo também que a Hebe falou lá no episódio 4. A pessoa tá com 1000 problemas, está frustrada, com uma porção de infeliz. coisa na cabeça. E aí chegou lá, o avião não tá, minha filha, trem descarrilhado. Ela trem precisa, descarrilhado. ela Sai da precisa de frente. uma válvula de escape. Exatamente. E aí ela vai aproveitar essa situação para descarregar aquela raiva, aquela frustração. Mas essa válvula de escape pode dar ruim para ele se ele Não. pegar um cara mais louco do que Não, ele. o pior é que Olha, o funcionário tem não dado, pode sair da não é? frente. Às vezes o Se ele pega funcionário um cara da mais empresa doido do aérea que ele, pode tá dar ali ruim. parado na frente. Enfim, não é fácil. sei lá. Outra coisa, qual é a melhor maneira de lidar com a frustração? Não jogar a culpa. Porque se jogar a culpa, vai dar ruim. Então, não jogue a culpa, nem em você. Por quê? Porque você fez o seu melhor. Ah, mas eu não fiz tal coisa. Às vezes nem sabia que tinha que fazer. Como é que você ia fazer o que você não sabe? Sim. Então, às vezes nem estava preparado, às vezes não tem sim, recurso. entendi o que você está falando. Porque às vezes a pessoa fica, ai, porque eu devia Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito eu aquilo." devia ter falado. Frustração, Eu não jogando devia, culpa ou então em si eu não mesmo. devia. Isso, Sei eu não lá. devia ter falado isso, eu Não devia falado ter aquilo. ido, não devia não sei o Isso. quê. Se a Aí gente só que a virar- pessoa não sabia, né? Se a gente virar esse copo, a água vai cair. Não tem a menor jeito da água voltar aqui. Só se a gente voltar o tape, né? Que isso aí não acontece. Na vida real, Na não. vida Mas aí real, quando a isso gente não fica mais acontece, né? maduro, por exemplo, a gente aprende muitas coisas. Entre outras O coisas, leite pôr o copo derramado num já lugar que você foi. já não vai É, derrubar. e outra também é sempre sair acompanhado. É ruim você sair sozinho. É legal sempre você sair com um amigo. Então, por exemplo, você vai beber, bebe só você. O amigo fica sóbrio. Ou ao contrário, você combina. Né? Se for dirigir, então, aí com certeza Deus, você aí não nem vai fala. beber, óbvio. Mas eu tô falando, você tá num lugar, então combina que um vai beber, porque tem que tomar conta do outro. Sim, Não é? Isso é tudo amadurecimento. sim, sim. Exatamente. E aí, não jogar a culpa em você, não jogar a culpa no outro, porque eventualmente a culpa pode ser do outro ou não, mas a questão é, se você joga a culpa no outro, em vez de você se corrigir, se organizar, fazer as coisas que tem que fazer, você vai ficar só se descompromissando de corrigir, de transformar, de mexer. E outra coisa, não jogar a culpa na vida, porque as circunstâncias A da vida vida tá aí pra são ser feitas, vivida. e as circunstâncias da vida são feitas com o plano dele e não Sim, com o seu. Então, sim. o plano dele com certeza é melhor. Viva a vida e seja E, feliz. finalmente, entender o que a vida realmente tem de melhor para mim. Não para o Joaquim, para o Manuel, para a pessoa que está lá na rede social, para o influenciador, para o ator. O que a vida tem de melhor para mim. Aquilo que eu quero. E, principalmente, uma boa forma de lidar com a frustração é fazer o que o Papa João 23 falou, que é você focar no que ainda pode fazer e não naquilo que deu errado. Bacana, né? É. Focar o que você pode fazer
e não o que deu errado. Porque às vezes as pessoas ficam se consumindo pelo erro, né? E acham que nunca mais vai dar certo. E pelo medo de errar, pelo medo de fracassar. E aí a pessoa fica com tanto medo de fracassar que acaba parando de agir, parando de tentar. E é isso aí, aí a pessoa nunca vai fazer sucesso também, porque aí para. Trava, E aí que trava não vai no ter tempo, sucesso né? mesmo, né? Exatamente. É por isso que eu estou falando, eu gosto do fracasso porque o fracasso me faz superar os limites da minha vida. Exatamente. Quando eu falei isso, eu gosto Não, gosto do sim, fracasso, por porque isso o que eu- fracasso faz parte disso. Por isso que eu O fracasso disse faz para parte da você que vida. eu estava entendendo. Não é? O que eu O quis porquê, dizer. o que você estava querendo dizer. E a frase do Henry Ford, a pessoa quem não faz sucesso é aquela pessoa que desiste. Desiste antes da hora. Não né? é? Sim. Porque é uma sucessão. O Sucesso é uma sucessão, né? Vamos falar sobre também o medo, então, do sucesso? Ah, então, o medo do sucesso, ele é dividido basicamente em 3 medos. O medo da transformação que você tem que sofrer para ter sucesso, o medo da responsabilidade que esse sucesso vai trazer e o medo de, não estando à altura desse sucesso, perder e voltar para trás. Mas sabe o que eu acho? Que a gente podia fazer um episódio só sobre sucesso. É uma rádio em primeiro lugar de audiência. Isso é horrível. É, porque você fala, e agora? Trabalhar numa rádio em primeiro lugar de audiência é a coisa mais horrível que existe. Porque qualquer erro teu, você cai para segundo, terceiro lugar e despenca. O bom é trabalhar numa rádio entre as 5 primeiras ou entre as 10 primeiras. Que aí você está sempre Porque você está crescendo. sempre... Tudo que você inventar, tudo que você fizer, não vai te prejudicar. Qualquer insight ou qualquer ideia que você tiver, se você está numa rádio em 10º lugar e tem uma ideia... Estou falando no meu mercado, tá? Você teve uma ideia, a rádio pode subir lá de 10º lugar para 7º, você fala, pô, estou no caminho certo. Para 5º, Agora, estou no quando caminho tá lá no topo, Agora, né? quando ela... Então, o fazer sucesso não é difícil. O difícil é você se manter no sucesso. Por isso que eu acho que a gente estava falando até agora do medo do fracasso. Quando a gente fala do medo do sucesso, a gente lembra que existe também o medo do sucesso. Ou se existe. E eu acho que vale a pena a gente fazer um programa só sobre o sucesso. Vamos fazer o próximo sobre o Bora, sucesso? que vai ser bom demais. Ah, vai ser um sucesso. Não, mas eu acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre sucesso, sim, Hebe, porque a gente vê muita gente empacada. Às vezes a gente olha assim para uma pessoa que tem tudo para fazer sucesso e não faz. É. Então, E muitas vezes é por causa do medo, às vezes é por causa da culpa que ela sente. Tem uma série de coisas. Eu acho que é um tema que vai dar bastante dicas interessantes, não só de como fazer sucesso, mas de como vencer aquelas barreiras que te impedem de chegar ao sucesso. E não ter medo né? Ter medo de enfrentar as suas barreiras, enfrentar os seus fracassos para chegar no sucesso. Vê como esse programa Vem Que Dá Certo é bacana? A gente trata do fracasso para te levar ao sucesso. Opa! é verdade. Esse sucesso também tem um pouco a ver com síndrome do impostor. A gente vai falar sobre isso também. Ah, vamos, com certeza. Que é uma das coisas que a pessoa tem quando quer ser um sucesso, né? Boa. Então, vamos encerrar por aqui? Vamos encerrar por aqui? Vamos. Já está na nossa hora, acho que já falamos bastante. Olha, Que ótimo. muito obrigada por você ter estado conosco. Espero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com as pessoas que você gosta. Para quê? Para você ter um assunto legal para conversar com elas. Verdade. E ajudar também as pessoas. O nosso interesse aqui é que você tenha uma qualidade de vida melhor, porque às vezes você está sofrendo, não está se sentindo bem, e às vezes você conversando com seus amigos, até o Cacá falou aqui nesse mesmo programa, quando a gente consegue conversar com quem a gente gosta, a gente tem outras ideias. Sim. E a gente desabafa. O bacana da vida é isso, gente. A gente está sempre crescendo, a gente erra, a gente tem frustrações. Ainda bem, senão o ser humano não teria a menor graça. Exatamente. Não é? E vamos agradecer ao Pocket Studio. Gente, se você quiser fazer um podcast num nível profissional, de boa qualidade, você tem que conversar com o João, porque aqui o negócio é muito interessante e ele te dá muita orientação, muita dica. A gente precisou muito dele no começo, foi muito legal e ele é uma pessoa que vale a pena conversar.
O estúdio tem um custo de produção muito melhor que produtora e o Pocket tem uma parceria com a Isolar, que é o dono desse vidro muito legal, que a gente está no meio de um shopping com um monte de gente passeando com cachorro e ninguém vê, ninguém ouve nada. Por quê? Porque a gente está desse lado, então as câmeras estão viradas para cá e o som não chega aqui dentro. Por mais que tenha festa de aniversário no vizinho, a gente não escuta nada. É muito legal. Você pode ter esse vídeo na sua casa, né, Adriana? É verdade, é excelente. Ainda mais aqui em São Paulo, por exemplo, que tem tanto barulho. Que não falta é barulho aqui. Né? É verdade. E o Pocket Studio está fazendo tanto sucesso que eles estão abrindo até uma filial. Vai ter um outro estúdio aqui em São Paulo também para você. Sucesso! Sucesso! Que vai ser o tema do nosso próximo episódio. Obrigada pela sua companhia. Como a Hebe falou, curte o nosso canal, compartilha e se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Beijo, Dri. Até a próxima. Beijo, Hebe. Beijo a todos. Obrigada e até a próxima. Tchau.